Boa noite. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 2 de acidentes marítimos recentes, focado no vazamento de produtos químicos e plásticos. O meu nome é Chayenne. O meu nome é Fernanda. Introduzindo um pouquinho do assunto, o transporte marítimo é um componente fundamental para o comércio global, responsável pela movimentação da maior parte das cargas no mundo. Porém, junto com essa importância, vem riscos ambientais significativos, especialmente no que se refere à poluição marinha causada por acidentes envolvendo derramamentos de produtos químicos e plásticos. Esses eventos têm potencial para causar danos extensos e duradouros ao ecossistema marinho e costeiro, afetando assim múltiplos setores da sociedade, incluindo comunidades locais, pescadores e setores econômicos relacionados ao mar. Um exemplo recente que temos é o caso do navio Express Pearl, ocorrido em 2021. Aqui nós temos a manchete do ocorrido do navio Express Pearl, que afundou com toneladas de petróleo. Foi o navio que causou o maior desastre ambiental do Sri Lanka, acabou afundando com toneladas aí de combustível. O porta-container pegou fogo por 13 dias na costa do país, causando uma tragédia ecológica. E 80 quilômetros do litoral da ilha foram afetados pela quantidade de plástico absurda espalhada. Isso tudo por erro humano, atribuído também ao armazenamento inadequado de cargas de ácido nítrico. A maioria dos acidentes marítimos que causam derramamentos são resultados de falhas humanas, como erros na operação das embarcações, decisões inadequadas ou falta de treinamento. Embora falhas mecânicas também contribuam, elas são menos frequentes. Entre os tipos de acidentes, colisões entre navios e incêndios a bordo são os mais comuns. Condições meteorológicas adversas também acabam influenciando devido à falta de equipamento e tecnologia disponível para poder avaliar a meteorologia com precisão. Então, esses eventos acabam desencadeando vazamentos de carga química ou plástico, que são particularmente difíceis de controlar e conter no ambiente marinho. Para minimizar esses erros humanos, que são a principal causa, de acidentes, a indústria marítima tem investido na automação e digitalização de sistemas de navegação e operação. A inteligência artificial é utilizada para poder otimizar rotas, reduzir consumo de combustível e prevenir também colisões, contribuindo assim para uma operação mais segura e sustentável com menor impacto ambiental. A contaminação dos ambientes marinhos gera impactos profundos e duradouros. Ecossistemas sensíveis podem levar décadas para se recuperar, enquanto o acúmulo de plásticos provoca efeitos crônicos na fauna e a bioacumulação de metais pesados ameaça toda a cadeia alimentar. Esses danos afetam não só o meio ambiente, mas também a economia e o bem-estar humano, comprometendo a pesca, o turismo e a vida de comunidades costeiras. Então, diante disso tudo, a conservação de áreas marinhas e costeiras torna-se essencial, tanto para prevenir extinções locais, quanto para garantir serviços ecológicos fundamentais à sustentabilidade. Ainda comentando um pouquinho sobre os impactos diretos e indiretos na saúde humana, especialmente em comunidades próximas às áreas afetadas, estudos indicam que a exposição a esses poluentes, tanto vazamentos químicos quanto plásticos, podem causar problemas físicos, como doenças respiratórias e intoxicações, e também afetar a saúde mental devido ao estresse e insegurança gerados pelos desastres ambientais. A poluição nos ambientes aquáticos pode levar à morte de diversas espécies, além de causar danos físicos como a ingestão de plásticos e intoxicações graves. Os efeitos acabam não se limitando ao curto prazo. Muitos animais desenvolvem problemas reprodutivos e alterações comportamentais que comprometem a sua sobrevivência a longo prazo. Diante desse cenário, a reabilitação da fauna afetada se torna fundamental. Então, é essencial que existam centros de reabilitação estruturados para receber e tratar animais contaminados. Casos como os de resgates e limpezas emergenciais após grandes acidentes mostram a importância dessas ações para poder salvar vidas e mitigar os impactos ambientais. Desde os primeiros acordos internacionais em 1926, a preocupação com a poluição marítima evoluiu, especialmente com a criação do MARPOL em 1973 e sua atualização em 1978, que estabeleceu regras importantes para poder controlar os impactos da navegação. No entanto, a aplicação dessas normas ainda enfrenta obstáculos, como disputas políticas entre países, fiscalização limitada e tripulações sem treinamento adequado. Casos como o do navio Express Pearl mostram como a má gestão pode agravar acidentes. Tudo isso contribui
diretamente para o aumento de riscos ambientais, mostrando a necessidade de políticas mais eficazes e integradas à conservação dos ecossistemas marinhos. Bom, sobre métodos de limpeza de derramamentos, nós vamos começar falando sobre o vazamento de óleo, que geralmente são usados dispersantes convencionais, que é uma mistura de solvente de hidrocarbonetos não aromáticos. Também tem a queima in situ, que seria uma queima controlada, né, de grandes volumes de produtos derramados. Temos os skimmers, que seria equipamento para recuperação mecânica. E tem a lavagem com água quente e alta pressão, que geralmente são em locais que têm difícil acesso, porém não é muito indicado esse método porque, por ser uma lavagem com água quente e alta pressão, ela pode acabar prejudicando o ambiente ali em questão, porque tem vários seres vivos que são microscópios e conforme joga essa pressão de água quente, pode acabar matando eles. Em relação a derramamentos químicos, tem o uso de micro-organismos extremófilos, que seriam certas bactérias, né, que podem degradar o hidrocarboneto presente em derramamento de óleo. Isso seria até um método de biorremediação, né, quando você usa um micro-organismo para acabar com uma substância poluente. Tem os plásticos, né, que tem que ser com remoção manual por voluntários, ou barcos com esteiras coletoras, né, robôs controlados remotamente. E tem a conexão com o monitoramento, né, que é super importante você conseguir identificar rapidamente as áreas que foram afetadas. O uso da análise química também para orientar a limpeza é fundamental, porque não tem como você chegar no local sem saber qual método você vai usar. Tem também esse tópico que eu achei super importante no capítulo 2, que diz que instalações de tratamento com tecnologia de separação física foram recomendados como eficazes na separação de microplásticos da areia. Aproximadamente 53 mil sacos contendo pellets, né, não queimados, e plásticos queimados e outros detritos foram removidos das praias do Sri Lanka, né, que foi no acidente que aconteceu com o Express Pearl. Em relação ao processo de compensação, é uma área muito debatida, né? Pelo fato de que tem baixa taxa de compensação, né, em relação a acidentes de navios, e acaba que é um processo longo e frustrante para as comunidades, já que geralmente os processos de compensação é feito através de verba, né, de modo financeiro, o que causa que demore a chegar. Isso quando chega mesmo realmente esse dinheiro para poder fazer a limpeza daquela área em si, porque acaba necessitando de política de justiça ambiental, reparação social, então é um processo demorado. E aí é uma linha muito tênue, né? Porque o que acaba causando impacto e morte de vários indivíduos no ambiente também é algo que traz benefício para a humanidade. Porque se não fosse o transporte de certos materiais, a gente não iria ter o acesso. Então, tem muitos debates, né, que falam sobre o lado bom, sobre o lado ruim, né, as vantagens e desvantagens desse transporte marítimo. Em relação a limitações nas pesquisas e no caminhos futuros, é complicado porque a maioria dos estudos é focados no vazamento de óleo. E aí acaba faltando dados sobre o impacto dos produtos químicos e sobre plástico, né? E aí abre uma lacuna em relação à saúde humana, impactos socioeconômicos, políticas públicas. E uma das soluções seria a melhor integração entre áreas de pesquisa, investimento em tecnologia e prevenção, monitoramento também, a modelagem matemática, né, para prever a dispersão de poluentes, porque a partir do momento que é feita uma padronização, faz com que várias pesquisas andem mais, né, tenha mais resultados. Em relação a pontos de convergência e sobreposição, a gente quis falar sobre os plásticos, né?
que no próprio capítulo 2 fala que os pellets não são classificados como material perigoso e nas regulamentações marítimas, né? Estão até apresentando uma petição à Organização Marítima Internacional para poder impedir a poluição por pellets, né, no mar. E aí a gente escolheu esse artigo que fala sobre plásticos e microplásticos presentes no lixo marinho, né, e seus componentes químicos tóxicos, a necessidade de uma medida preventiva urgente. E aí, esse artigo nada mais é do que uma revisão sobre os compostos tóxicos, né, presentes em plásticos marinhos e o risco para o organismo desses animais. E a convergência principal seria a base científica, né, que sustenta a urgência em classificar o plástico como uma substância tóxica, que seria o NURDOS. E é o que propõe o capítulo 2. E aí eu trouxe o ponto, né? O que diz esse artigo? Ele tem como objetivo destacar o risco químico associado aos resíduos plásticos e microplásticos nos oceanos, que não apenas poluem fisicamente o ambiente, mas também liberam e transportam substâncias químicas tóxicas. E é necessário uma abordagem preventiva e regulatória urgente, como mudanças substanciais nas políticas ambientais internacionais, principalmente, né? E aí, quais seriam as falhas regulatórias atuais? Eles criticaram muito a ausência da regulamentação específica que classifica o plástico e microplástico como substância química perigosa. O artigo enfatiza principalmente que o NURDL, que são pelotas plásticas, né, industriais, deveriam ser tratados legalmente como substância química tóxica. E muitos países não exigem essa rotulagem de controle aditivo perigosos na produção do plástico. Então, isso faz com que a fiscalização no transporte desses microplásticos seja bem baixa, sabe? Por ele não ser classificado como um produto perigoso. Aqui nós fizemos um esqueminha, né, para mostrar quais seriam as convergências do artigo que a gente escolheu e o capítulo 2. E aí, plásticos queimados e a presença de PAHS e metais pesados, que foi confirmado no acidente do Express Pearl, no Sri Lanka. Tem a falta de regulamentação, né, sobre o transporte de noodles na MSC ELSA 3 e na Express Pearl. Levaram carga, né, plásticas perigosas sem protocolo adequado. Microplásticos como vetores de contaminantes tóxicos. Os noodles vazados foram classificados como contaminantes químicos pela resposta ambiental do Sri Lanka. E aí tem a exposição de vida marinha, né, e disruptores hormonais, porque tem estudos, principalmente nesse artigo cita, que os microplásticos alteram os hormônios, né, dos animais que ingerem. E no capítulo 2 mostra impacto em aves, peixes e outros organismos marinhos. E no artigo fala sobre a urgência, né, de mudanças políticas e regulatórias, e no capítulo 2 fala sobre recomendar, né, maior controle pela IMO e classificação dos noodles como substâncias tóxicas. As propostas de ação sugeridas no artigo de Gallo, né, ele fala sobre a reclassificação de plásticos e microplásticos como vetores poluentes tóxicos, o banimento ou restrição severa de certos aditivos como retardantes, né, de chama, que é o fitalatos e o bisfenol A, a inclusão de microplásticos na Convenção de Estocolmo, né, sobre poluentes orgânicos persistentes, seria muito importante isso, e o fortalecimento das normas internacionais de transporte marítimo e rotulagem de contêineres com cargas plásticas ou químicas, né. Eu estava lendo, se eu não me engano, foi até no capítulo 2, de que pelo o microplástico não ser considerado um produto tóxico, ele só é contabilizado quando tem perda, quando é uma quando é uma quantidade muito significativa. Quando não é significativa,
ele simplesmente, vamos dizer que finge que nada aconteceu. E aí o que que acontece? Eles só falam de fato quando há essa poluição, dos microplásticos quando começa a afetar, as comunidades. Quando a quantidade é grande a ponto de chegar na região, assim, costeira, chegar nas praias ao entorno, que acaba mostrando visualmente. E aí sim é considerado uma poluição e tudo mais, mas se isso não acontecer, é uma quantidade mínima, então não tem necessidade de registrar. É tipo isso que eles pensam. Por isso que é tão importante que os microplásticos sejam considerados como produtos perigosos, tóxicos, principalmente no ambiente marinho. E aí a nossa conclusão foi que a poluição plástica nos oceanos também é uma poluição química e não apenas visual e física, como eu acabei de dizer agora, e o plástico ele deve ser considerado um vetor ativo de toxinas, com potencial de impactar ecossistemas inteiros e saúde humana também. E não só o plástico, né? Como produtos químicos em si, que é impactado o ambiente oceânico. Tem que ter ações preventivas, né? Que precisam ser tomadas com bases científicas, urgência, política e cooperação internacional. É muito importante chamar a atenção das pessoas para isso, porque todos os dias é uma quantidade de vida animal que acaba indo. E as pessoas acham que só por elas não estarem vendo não significa nada, e não é bem assim, né, que funciona. Aqui as nossas referências bibliográficas. Queria agradecer muito pela atenção e tenha uma ótima noite.